Graça e paz. Eu quero abrir esse vídeo dizendo: você é um preparador de caminho. Eu e você somos preparadores de caminho para que outros conheçam ao Senhor, assim como Ele se revelou para nós. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, no capítulo 4, que um dia Jesus marcou um encontro com uma mulher samaritana, sem que ela soubesse, é claro. A palavra do Senhor nos relata esse lindo encontro entre uma mulher pecadora e Jesus. Jesus estava em direção à Galileia, mas o texto diz que era necessário que ele passasse em Samaria. Havia dois outros caminhos que Jesus poderia fazer. Um deles era bem conhecido por ele e muito usado por todos os outros judeus para poder ir em direção nas épocas das festas. Era um caminho mais longo, porém confortável e mais seguro. Jesus escolheu o caminho mais curto, mas também mais perigoso. Conta-se a história, porque havia uma necessidade. Jesus tinha pressa. Jesus sabia que ao meio-dia uma mulher samaritana, uma mulher envolvida no pecado, uma mulher totalmente presa ao pecado, era o horário que ela buscava água e Jesus queria salvá-la. Às vezes nós pensamos que o dia que encontramos Jesus foi a nossa dor que nos fez achar, que foi a nosso desespero, ou uma enfermidade, ou um evangelismo que nos fez encontrar. Não, houve uma sinergia do céu com a terra, houve todo um preparo, houve muitos livramentos, muitas batalhas no mundo espiritual para que Jesus pudesse te encontrar e te salvar. O texto nos fala que esta mulher estava ao meio-dia, diante de um sol escaldante, cumprindo uma tarefa doméstica que era levar água para casa. E a necessidade de Jesus era muito maior do que beber água. A necessidade de Jesus era salvar aquela mulher. E se você ler o texto, você vai ver que ele começa a desenvolver um diálogo com essa mulher. Mas no início desse vídeo eu disse que eu e você somos um preparador de caminho. Aí eu olho, quando eu vejo essa mulher, eu me lembrei de João Batista, cuja essa expressão é usada na concepção do seu nascimento. Quando eu olho para quem foi João Batista, quando eu olho para a linhagem sacerdotal que os seus pais eram, pelo aparecimento de um anjo, do anjo Gabriel, ao seu pai Zacarias, no exercício do templo, dizendo que a sua mãe, Isabel, já avançado de dias, teria um filho. Quando eu olho a grandiosidade da chegada de João Batista, eu encontro respaldos para saber e para afirmar ser ele quem era. Quando eu olho, eu vejo também uma grande diferença entre mim e ele. Quando eu olho para minha linhagem, que eu não tenho linhagem de pastores, eu tenho amigos que estão na 4ª geração de pastores. O seu bisavô foi pastor, o seu avô foi pastor, o seu pai foi pastor, ele é pastor. Quando eu olho para minha linhagem, eu não encontro respaldo para estar aqui hoje comunicando a vocês. Quando eu olho para a vida de João Batista e da mulher samaritana, com quem eu me assemelho? É com ela. Quando eu olho para uma mulher improvável, que todos olhavam para ela, ninguém nunca imaginaria que aquela mulher, os céus olharia para ela e diria: você fará parte da história de Jesus na terra. É fácil compreender a existência de João Batista, é aceitável compreender, mas assim como essa mulher samaritana, eu quero te dizer que você pode mais do que pensa e tem mais do que imagina. Essa mulher, eu e você, algo aqui está explícito, o poder de persuasão que essa mulher tinha. O dom dessa mulher, a influência que ela agia, o poder de influência que ela tinha, de atrair pessoas, era grandioso. Só que estava em mãos erradas. O que Jesus foi fazer naquele poço não foi transformar a mulher samaritana, foi livrá-la do pecado e fazer com que ela usasse o dom a qual ele depositou dentro dela, não contra ela, mas a favor dela e do reino. Ela usava esse talento, esse dom para auto se destruir.
Ela usava para destruir pessoas, para destruir lares, porque Jesus disse para ela, vai buscar o teu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Ele disse, disseste bem, não tem marido, porque 5 tiveste, e o 6º que você tem agora não é teu. Então, quando ela vê, quando ela se reconhece, porque quando Jesus começa um diálogo com ela, falando de reino, de vida eterna, era uma linguagem incompreendida para ela. Mas quando Jesus fala na linguagem que ela sabia, que era pecado, Jesus não começa lançando o pecado dela. Jesus só entra no pecado dela porque ela não consegue compreender a dimensão da linguagem de Jesus, aonde Jesus estava querendo a levar. Então Jesus fala, olha, o único jeito aqui é falar a única linguagem que ela conhece. E a linguagem que ela conhece é pecado. Então quando Jesus toca no seu pecado, ela vê que Jesus é um homem diferente. Ela vê que não é uma simples água mais, que estava diante dela alguém diferente. E o texto nos conta que ela larga o seu cântaro e agora ela vai até a cidade e traz toda uma cidade aos pés de Jesus. Por que eu me reconheço nessa mulher? Porque durante muito tempo eu também olhei para outras pessoas com talentos extraordinários e eu dizia, se eu pregasse como ele, se eu cantasse como ela, se eu falasse, se eu tivesse aquela ousadia, eu também faria algo para Deus. Só que até que o Espírito de Deus me mostrou que eu tinha sim, que eu também era uma preparadora de caminho, que eu tinha coisas em mim que eu desconhecia e que os meus talentos que eu tinha, que eu não conseguia enxergá-los, estavam em mãos erradas, eu estava usando contra mim. Eu estava usando a velocidade do meu raciocínio, eu estava usando a minha ousadia, eu estava usando o meu temperamento, a minha facilidade de me interagir com as pessoas para ferir. Eu não levava desaforo para casa, tinha uma linguagem muito grosseira, eu feria pessoas. Aí, quando eu vi que isso estava errado, eu comecei agora, porque eu tinha entendimento que eu não podia mais ser assim. E eu comecei a olhar para pessoas que falavam pausadamente, pessoas que eram calmas, pessoas que eram mais introvertidas, e eu dizia, eu acho que eu vou ter que ser daquele jeito. E eu gastei as minhas forças tentando ser alguém que eu não fui chamada para ser. Até que o Espírito Santo me disse, filha, foi eu que te fiz assim. Só que os talentos que eu te dei, você não pode permitir que o diabo os use contra você. Você precisa usar a seu favor. Foi aí que eu parei de ferir. E agora eu carrego remédio. Antes eu feria e agora eu tenho bálsamo, eu tenho remédio para oferecer. Esta mulher, antes ela levava homens para se destruir. Ela destruía famílias. Agora esse mesmo poder de persuasão, essa influência que ela obtinha sobre pessoas, agora ela usa não contra ela. Agora ela tira das mãos do diabo e usa em favor do reino de Deus e traz toda uma cidade aos pés de Jesus. E a Bíblia fala que muitos creram nele através do testemunho dela. E aquela cidade suplica a Jesus, fique conosco. E Jesus passa 2 dias em Samaria, pregando, ensinando a palavra de Deus. E quando aqueles homens, eles olham para aquela mulher e dizem assim, não é mais pelo que você nos disse. Não é mais, não se trata mais somente por aquilo que você nos falou. Agora é por aquilo que vemos nele. Olha que lindo. Eles estavam dizendo, você preparou o caminho. A princípio nós olhamos para você, mas agora nós o achamos, nós enxergamos. Me fez lembrar também Pedro e João em Atos capítulo 3, quando eles dois estavam subindo para o templo, aquele coxo que era colocado à porta do templo todos os dias, aquele coxo olha para eles esperando receber esmola, esperando receber dinheiro. Ele diz assim para ele, me dá uma esmola. Pedro disse para ele, olhe para nós. Pedro estava dizendo, meu filho, eu só sou um preparador de caminho. Eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Quando aquelas pessoas viram que aquele coxo deixara a sua paralisia e agora saltava e andava perfeitamente, todos olharam para Pedro e João. Mas Pedro, quando viu aquela cidade olhando para eles, achando que foram eles que realizaram aquele milagre, olha a postura de um verdadeiro preparador de caminho. Pedro e João começam dizendo, olhe para nós. E termina dizendo, olhe para ele.
Quando ele tem a atenção do povo que estava naquele templo, ele diz, não fomos nós. Ele começou olhando para Pedro e terminou olhando para Jesus. Porque Pedro diz, não fomos nós, olhe para ele, foi Jesus quem fez. Aquela cidade começou olhando para o testemunho da mulher samaritana e depois enxergou Jesus e diz, olha, já não é mais só sobre aquilo que você nos disse, agora é por aquilo que a gente conseguiu enxergar, é aquilo que ele se revelou para nós. Olha que coisa linda. Você também é um preparador de caminho. Você também tem talentos extraordinários. Você também pode contribuir com o reino de Deus para que ele avance, para que almas sejam salvas. Eu quero encerrar com um lindo testemunho. Eu pastoreei uma senhora, uma grande mulher de Deus, a irmã Áurea. E ela nos contou um testemunho em um dos nossos cultos de segunda-feira. O pai dela tinha problema com alcoolismo. E um dia, voltando para casa totalmente embriagado, ele caiu em uma fogueira. E ao cair naquela fogueira, a mão de Deus o tomou e não permitiu que o fogo queimasse. O efeito do álcool passou na hora e ele ficou entusiasmado, ele ficou maravilhado com o poder de Deus. Logo ele se rendeu aos pés de Jesus. E ao se render aos pés de Jesus, ele entendeu que ele era um preparador de caminho. Ele entendeu que Jesus também teve pressa ao achá-lo, que Jesus impediu que o fogo queimasse, porque Jesus queria salvá-lo, mas ele tinha uma dificuldade. Ele não falava bem, ele não lia bem como eu e você, ele era analfabeto. E agora ele tinha o entendimento de ser preparador de caminho diante de um empecilho muito grande, que era não saber ler a palavra de Deus para poder ter a interpretação dela e poder pregar. Mas ele pegava a sua Bíblia e passava nos botecos, nos bares que anteriormente ele frequentava, que anteriormente ele era destruído, chamava alguém e dizia, por favor, você pode fazer algo por mim? Ele dizia, eu preciso ler algo aqui, mas eu não sei ler. Aquele homem usava a sua deficiência, ele usava a sua incapacidade, ele usou o fato dele ser analfabeto ele usou isso como isca para poder alcançar outros homens para Jesus, sensibilizados da sua humildade, do fato de ele não poder ler, aquelas pessoas totalmente sensibilizadas atendiam o seu pedido e liam o versículo para ele. E aonde é que ele mandava ler? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E ali ele pregava a palavra de Deus, ali ele evangelizava e ganhava muitas almas para Jesus. Todos nós podemos mais do que pensamos e temos mais do que podemos acreditar. Você tem mais dentro de você, você pode mais, porque eu e você fomos chamados para ser preparadores de caminho. Eles olharão para nós até poder enxergar Jesus na sua plenitude. Não se iluda, não deixe o diabo te enganar. Deus depositou talentos dentro de você. Permita que esses talentos sejam usados a seu favor e pelo reino de Deus. Nesta manhã eu quero encerrar dizendo, você é um preparador de caminho. Tenha essa convicção. Tenha essa convicção que Jesus te escolheu para preparar caminhos para que outros o conheçam. Eu sou a pastora Alessandra do Transformados pela Palavra. Um beijo no seu coração, graça e paz e até a próxima semana. Deixa a palavra de Deus te transformar.